Hoje eu queria trazer uma palavra que o Senhor dirigiu aos nossos corações, e esta palavra, ela me foi muito edificante. Enquanto pensava na ministração para esta tarde, o Espírito de Deus me levou a um texto, e eu queria convidá-los a, abrindo a Escritura, encontrar segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, um dos textos mais preciosos, um dos milagres mais lindos do Antigo Testamento. E esse texto fala do homem mais crente da Bíblia, viu, irmãos? Eu acredito que não há outro mais crente que esse. Porque quem disse que ele era crente foi a esposa, né? E quando a esposa diz que o homem é crente é porque é mesmo, né, irmã Janilda? E foi ela que deu testemunho. Ela disse: Eliseu, meu marido era crente e tu sabe disso. Então, quando a esposa confirma, é porque o homem é um servo de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7, a palavra nos diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que palavra, né, irmãos? Que palavra abençoadora. Nós temos aqui nesse texto instaurada uma crise terrível. Uma mulher perde o marido, e agora um credor está à sua porta em um tempo em que, se não conseguirmos pagar a dívida, os filhos são a paga. Os filhos são o pagamento da dívida. Então imagine perder o esposo e agora está prestes a perder os seus filhos, porque ela teria que entregá-los como pagamento da dívida. O ato é desesperador. A crise é uma crise incontrolável, porque existem crises que nascem a partir das nossas decisões, não é, irmãos? Crises que nascem como resultado da nossa decisão, muitas vezes, de desonrar e desobedecer a ordem de Deus. Aí a crise nasce. Sabemos exatamente a origem da crise. Porque foram as nossas decisões de desobediência que muitas vezes plantaram essa semente de tristeza, angústia e morte na nossa vida. Existem crises que não são plantadas a partir das nossas decisões. São crises naturais, que precisamos enfrentar. Com o passar do tempo, a idade traz consigo algumas crises. O estar em um lugar diferente, em um estado diferente, em uma cidade diferente. Existem crises que são naturais do viver. Mas esse texto conta-nos de uma crise inesperada. Uma crise que tira de nós todo o controle interno e desorganiza a nossa vida. Uma crise estressora, danosa, que gera sofrimento, angústia. E nesse estado de crise, a Escritura conta-nos que ela procura a pessoa certa. Porque na crise é importante saber que existem os Eliseus. Porque na crise é interessante saber que aqui existem pessoas com a vida e a alma de Eliseu para trazer um conselho potente de vida e de graça.
que existe neste ambiente, nos lares, a partir da plataforma virtual, pessoas que estão no enfrentamento de crise. Mas existe também nesse espaço e nesse lugar, gente como Eliseu, que tem a palavra certa, que tem a palavra pronta, que tem recebido de Deus nestas quintas-feiras à tarde aqui, para anunciar a vida e graça de Deus quando chega nas suas congregações, nos seus lares e nas suas comunidades de vida. Gente com a graça de Eliseu. E ela se aproxima do Eliseu para contar de tudo aquilo que ela precisou abrir mão. Das lutas da viuvez. Do medo de perder os seus filhos. E ela chega contando tudo que a vida lhe tirou e aquilo que a vida está prestes a lhe tirar. E ela grita em desespero para Eliseu: Eliseu, meu marido morreu, Eliseu. E tu conviveu com o meu marido. Portanto, sabes tu que ele era um homem temente a Deus. Agora, eu não tenho mais aquele que sustém a casa, que ampara, que abastece a despensa. E eu estou prestes também a perder os meus 2 filhos, que a esperança que ainda repousa no meu coração são os meus 2 filhos. Então imagina perder o esposo e a esperança. E aí Eliseu começa a trazer alguns encaminhamentos. E são 3 orientações de Deus que eu gostaria de refletir de forma breve nessa tarde, com todas as irmãs e irmãos que estão aqui. A primeira orientação de Eliseu, depois de ouvir sobre tudo que ela perde, é fazer uma indagação. Deus não está interessado em saber o que você perdeu. Deus quer saber o que ainda tem em casa. Deus deseja que você desvie o olhar para aquilo que você perdeu e comece a perceber o que ainda resta. Porque ainda que seja uma pequena botija de azeite, é insumo para milagre. Tem potencial de transformação. Tem potencial de vida e de milagre de Deus, para Deus restaurar a sua casa, restaurar a sua vida e trazer a alegria nesse deserto de sofrimento. Então a primeira orientação do Eliseu é: não é o que você perdeu e o que te foi tirado. É o que ainda tem. O que você ainda tem dentro de casa? Ah, Eliseu, mas eu vim aqui em busca de resposta, mas a resposta está na casa. Mas eu queria o caminho de solução, mas a solução está na casa, observa, está lá. Ainda tem mantido a esperança necessária para você levantar a cabeça, está lá, está na casa. Faz aí um autoexame e começa a rememorar a graça de Deus na sua vida e a visitação de Deus sobre a tua casa. E lembra-te dos benefícios de Deus na tua vida. Tem graça em casa, tem vida em casa, tem fé em casa, tem esperança em casa. Oh, bendito seja o nome de Jesus, ainda tem muita coisa. Bendito seja o Senhor. Ah, mas parece ineficiente. É só uma botija nas mãos do nosso Deus. Uma pequena semente tornar-se-á uma árvore frondosa. E o Senhor dará sombra e fruto para a tua casa. Receba esta palavra profética de Deus. O Senhor dará sombra e fruto a partir de uma pequena semente, porque o Senhor conhece o teu coração. O Senhor está inspirando-nos a partir de uma palavra de esperança nesta tarde. O Senhor está inspirando-nos a uma mudança. E nós vamos dizer como o salmista: foi bom ter sido afligido. Veja o que diz esse autor, o nome dele é Monet. As palavras só aceitam mudanças quando chegam a pessoas que têm necessidade. Uma pessoa sente uma necessidade
aquela palavra que chegou é uma palavra que gera mudança. E só quem vê necessidade é quem está enfrentando crise. A crise nos leva a perceber necessidade, e a necessidade nos leva a guardar a palavra. O que é a crise, irmãos? A crise é aquele momento em que o que é velho ainda não passou totalmente, e o que é novo ainda não nasceu por completo. É um tempo de transição. É um tempo de incertezas. Mas nessa tarde o Espírito de Deus nos trouxe a esse lugar para dizer que Ele faz nascer vida no tempo de crise. E há um novo de Deus estabelecido para muitas vidas nesse lugar. O Senhor está falando com alguns corações. Há um novo de Deus estabelecido para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida. Há um novo de Deus estabelecido para o seu ministério. Há um novo de Deus estabelecido para a missão de Deus na sua vida nessa terra. Bendito seja o nome dEle, que tem cuidado tão bem de nós. Casa. E aquela mulher diz: eu tenho a dignidade de ser esposa. O marido havia morrido e ela poderia muito bem abrir mão da responsabilidade de ser esposa. Mas a vida daquele homem era uma vida tão digna, que depois que ele morre, ela carrega a honradez de dizer: meu marido. Por lei, ela já não tinha mais obrigatoriedade de ser esposa. Mas por graça e amor, ela continuava dizendo: é o meu marido. Aquele homem viveu de forma tão honrada, que após morrer, a esposa se aproxima do profeta para lembrar da vida dele, irmãos. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque ela chega para o profeta e diz: profeta, eu tenho uma carência e uma necessidade, mas eu não vim aqui para pedir no meu nome, não. Eu vim aqui para pedir em nome do meu marido que morreu. Hã? Jesus disse que tudo aquilo que vocês pedindo, crendo, recebereis, se tiver de acordo com a vontade dele. E a semelhança daquela mulher, a gente não veio aqui para pedir no nosso nome, não. A gente veio aqui para pedir em nome do esposo que morreu. Os irmãos lembram, né? Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós estamos aqui para pedir em nome do esposo que morreu. É no nome dele, é por causa dele, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pela bondade dele, é por ele, é por ele, é por ele, é por ele, é por ele. Seja Deus bendito e adorado, é por ele. Estamos aqui pedindo por ele. E essa mulher se aproxima do profeta para falar em memória da vida do marido. E enquanto vivo ele estava, ele deposita. Ele mantém um crédito, né, irmãos? Existem alguns pregadores sensacionalistas que falam muito dessa ideia de ter crédito nos céus. É estranho até. Mas, irmãos, existe uma lei estabelecida por Deus, que se tu viveres de forma honrada, e se escolheres glorificar a Deus nas questões simples da vida, tu plantarás vida para a posteridade. E os teus filhos continuarão recebendo benefícios da vida que você escolheu ter. Isso é lei estabelecida em Deus. Aí ela chega e diz: Eliseu, você lembra da vida do meu marido? Pois é, eu quero pedir em nome do crédito que ele depositou. Aí quando Eliseu olha para a conta, tem crédito. Tem crédito mesmo. Aí Eliseu ordena e o milagre de Deus se estabelece naquela casa. Porque um pai desejou viver para a glória de Deus. Porque uma mãe desejou honrar o nome de Jesus. Os filhos receberam prosperidade. A graça de Deus se estabeleceu. Porque ela examinou o que tinha em casa e viu que tinha muita coisa em casa. Muita coisa em casa, muito de Deus estabelecido naquele lugar.
E é sobre isso que o Espírito de Deus fala conosco nessa tarde. Nunca despreze o que você conquistou. Ainda que seja uma pequena botija, aparentemente insignificante, essa conquista é semente de Deus. Coloque diante do seu Deus nessa tarde. O Senhor vai gerar esperança a partir do pouco que resta. O Senhor vai fazer transbordar o teu coração. E você, ao invés de retornar para casa reclamando do que perdeu, você vai voltar celebrando o que já tem. Porque é uma palavra de renovo de Deus para nós. E o Senhor está vasculhando conosco as nossas casas nesta tarde. E o Senhor está em busca. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores e adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. E aí Ele vai vasculhando a casa. Quem acredita na visitação de Deus sobre nós? E que Ele encontre vida, que Ele encontre um ato de adoração, que Ele encontre uma palavra de poesia, que Ele encontre uma palavra de amor, que Ele encontre uma expressão que bendiz o seu nome, que Ele encontre um coração quebrantado, uma alma que se rasga ante a sua presença, que Ele encontre joelhos prostrados, que Ele encontre vida estabelecida, entregue, rendida, colocada diante dos seus pés. Esse Deus visita-nos nessa tarde, e há uma esperança pensada por Deus para nós. Que Ele nos encontre, e que nos encontrando, que Ele gere vida em nós. Portanto, viva de tal forma que a nossa decisão possa pavimentar a visitação de Deus sobre os nossos filhos. A partir da sua vida, e esta é uma palavra profética, os teus filhos poderão ver Deus inaugurar milagres na próxima geração. A partir da sua vida, a sua vida será a estrada, o lugar onde Deus vai pavimentar a chegada de milagres na vida dos teus filhos. Porque você está escolhendo abrir o caminho para a glória do nome de Jesus. A segunda orientação que o Eliseu entrega para aquela mulher, já eu termino a mensagem, é o que você tem fora de casa. O que você tem para além da casa. O que você tem a partir do espaço do muro da casa. Porque examinar o que temos em casa não é tarefa tão complicada. Mas o Eliseu orienta aquela mulher a examinar o que ela tem para além da casa. Medindo os seus relacionamentos sociais. Como ela interage com seus vizinhos e amigos. Aí Eliseu olha para aquela mulher e diz: vai aos teus vizinhos. Busca vasos vazios e não poucos, tem que ser muito. Então você entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Você quer saber qual é a dimensão do milagre pensado por Deus para a sua vida? Aí o Eliseu diz assim: Deus deseja medir a proporção do milagre na sua vida a partir dos seus relacionamentos. Você já pensou se ela fosse aquela vizinha chata? Tem, irmão, aqui não tem nenhuma não, é só nos outros lugares aqui. Mas tem vizinha difícil, viu, irmão Janil? Se ela fosse chata e intransigente, ela ia bater na porta da vizinha e ia dizer assim: estou precisando de vasilha. Deus me livre e guarde. Você nunca entrega nada para ninguém, nunca doa, é de difícil relacionamento. Sua porta é sempre fechada e a face igual à porta. Eu emprestar vaso para você de jeito nenhum. Aí ela chega para Eliseu e diz: Eliseu, eu estou precisando de um milagre. Aí Eliseu diz: tá bom, deixa eu ver a medida do seu milagre. Vai colher vaso? Porque se tu for uma bênção para muita gente, a medida do milagre vai ser maior. A medida do milagre vai ser abundante. Bendito seja o nome de Jesus. Quem está entendendo a mensagem nessa tarde? Aleluia. A medida do milagre está diretamente conectada à nossa predisposição de servir e de ser bênção na vida de outras pessoas.
Agora, se cuidamos apenas dos que são nossos, e se não acolhemos aqueles que são de fora, se não há espaço no nosso coração para quem pensa diferente, para quem é estranho a nós, nós estamos reduzindo a potencialidade do milagre pensado por Deus para a nossa casa. Irmãos, aquela mulher era tão crente, que o objetivo era só pagar uma conta. Eu fico imaginando, isso aqui é coisa de pregador, né? Ela chegando lá na irmã Laura. A irmã Laura lá do salão. Se tiver alguma irmã Laura aqui, foi mera coincidência, viu? Irmã Laura, eu estou precisando de vaso, umas vasilhas aí. Ela disse, pode levar até da Tapaué. Tapaué é por minha conta, né? Tapaué é difícil, tem que ser crente para emprestar, né? Estou precisando de vasilha. O que, minha irmã? Para que é? Não, aí é mistério. Minha irmã, leve quantas você quiser. Você é crente, você leva e devolve. Pode levar. E aí ela foi na outra casa lá, da irmã Joana. Irmã Joana, precisando de vaso, leva, filha. Pode entrar na cozinha e pode tirar aí da prateleira, né? Glória a Deus. E ela foi juntando vaso com os 2 meninos e vasilhas com 2 meninos, porque ela era bem relacionada. Porque ela era instrumento de inspiração na sua rua. Porque as pessoas tinham ela em grande monta. Ela era alguém que temia a Deus, cuja vida era o reflexo da glória de Deus, e cujo sorriso, a leveza, da beleza de quem carregava o Cristo de Deus na história. O Cristo que ainda não nascera já resplandecia na face daquela mulher. O Cristo que ainda não nascera do ponto de vista encarnado, porque ele já era vivo no Antigo Testamento. Ele já habitava, sendo Deus absoluto sobre tudo e todos. E aí a Escritura conta que ela vai juntando todos os vasos. Que essa é a medida do milagre, irmãos. Ela é definida pela fortaleza dos nossos relacionamentos. E aí Eliseu diz, tem que ser vasos vazios e não poucos. Tem que ser muito. Porque Deus é assim. Deus é um Deus de abundância, amém, irmãos? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, ó, comece emprestando vasos. Você começa emprestando vasilha. Você começa sendo bênção na vida de outras pessoas. Aí quando você precisar, vai ter uma multidão de gente para abençoar a sua vida. Você não estará só na crise. Porque vai ter gente que Deus vai levantar para cuidar da sua história. Como é que eu me preparo para a crise? Eu deixo os meus vasos disponíveis, amém, irmãos? As minhas vasilhas ficam à disposição. Tem necessidade, minha irmã? Conta comigo. Está precisando? Conta comigo. Eu quero ser bênção de Deus na sua vida. Irmãos, tem uma fala que o Espírito de Deus falou comigo há alguns anos atrás, eu nunca esqueço disso. Deus deseja amar alguém por meio da sua vida. Deus deseja amar alguém por meio da sua vida. Que a sua vida seja o firme fundamento de que existe amor de Deus nesse mundo. E quando você chegar no recinto, as pessoas dirão assim, Jesus ressuscitou. E não foi porque eu li na Bíblia não, é porque eu conheci essa irmã. E é impossível conviver com ela e não crer que Jesus ressuscitou, porque é bom demais. Quando ela chega, o clima chega, fica diferente. Porque tem graça, tem vida, tem bondade de Deus sobre ela. É assim. E aí eu queria que os irmãos pensassem, e as minhas irmãs também, refletissem sobre o retorno dessas vasilhas. Porque às vezes a gente fica ali pensando no potencial do milagre, né? No azeite que cai, que transborda. Você consegue pensar que todas aquelas vasilhas retornaram para suas casas? E você consegue pensar que quando ela vai devolver a vasilha, ela devolve a vasilha com uma história? E quando ela entrega a vasilha, ela diz, nem te conto o que aconteceu nessa tua vasilha. Ela virou a botija assim, irmãos.
Eu fico imaginando ela de olho fechado assim. Aí os dois meninos com os olhos arregalados, que menino é curioso, né? E quando ela terminou de virar a botija, o menino disse, mamãe ainda está caindo. E o que foi que aconteceu? Jesus colocou uma fábrica de azeite dentro de uma botija. Pastor, como é que o senhor explica isso? Não sei, irmão. Sei que ele faz como quer, quando quer, na hora que quer. Se ele quiser, ele usa um lanche para alimentar quase 5.000 fora mulheres e crianças, porque ele é Deus, é soberano, é poderoso, é majestade presente, tem um domínio e autoridade. Basta uma palavra dele para todas as coisas mudarem, porque ele é Senhor. Aí essa mulher vem e devolve. Você consegue pensar que aquela pessoa colocou aquele vaso, aquela vasilha, lá na prateleira, né? Ou no armário? Pastor, não tinha armário não nesse tempo. E aí sempre que uma pessoa chegava na casa, ela dizia assim, eu vou servir você com o vaso do milagre. Que foi o vaso que eu emprestei lá para a irmã, a viúva crente, que colocou lá a fábrica de azeite. Pois é, eu tenho um vaso aqui, eu vou servir você. E aí ela devolve o vaso, e agora não é mais um vaso, são instrumentos de milagres. Será que o vaso ganhou potência? Não, mas ganhou história. E quem chegava nas casas agora tinha uma história de Deus e de um milagre de Deus para contar. Porque cada casa agora estava invadida pela beleza de um único milagre. Porque uma única mulher, com potência e graça de Deus, multiplicou graça, vida e milagre. E foi bênção na vida de tanta gente. É esse o desejo de Deus. Deus deseja levantar mulheres assim para a glória do nome dEle. Que sejam muitas e muitas as famílias abençoadas pelo teu ministério. Que sejam muitíssimas as casas abençoadas e feitas prosperar a partir da visitação da tua vida. Porque tu és instrumento de Deus e a tua palavra tem peso e autoridade nessa terra. Sim, é assim que Deus pensa a nosso respeito. Que nós sejamos instrumento abençoador de vida. O Senhor vai levantar pessoas para ser presença. Quem crê nisso? Nos lugares de solidão, amparo. Nos desertos de aflição, resposta. E nos espaços de falta, companhia de oração. Quem se inscreve para ser usado por Deus? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar cada instrumento que está aqui nesta tarde. E que sejam muitos os instrumentos de Deus distribuídos por toda essa cidade. E que a vida estabelecida de Deus possa caminhar conosco. É esse o caminho de Deus. E agora eu quero trazer o último conselho. Primeiro, Deus diz o que é que você tem dentro de casa. Segundo, o que é que você tem fora de casa. Quero que você faça um autoexame e analise o que ainda tem, porque ainda tem um saldo de esperança, de força, de fé. Agora, eu também espero que você analise como é que está a sua relação fora, para além da casa. E aí Deus conclui dizendo, agora eu quero que você pense sobre o que eu farei na sua casa. Uma coisa é o que eu sei que tem. Outra coisa é aquilo que eu vou lá fora buscar. Um outro momento é o momento em que Deus inaugura um novo tempo na nossa casa. E aí Eliseu começa a orientar aquela mulher e dizer a ela, entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Você sabe o que é que Deus tem para a nossa casa? Um conselho. Fecha a porta. Jesus diz, e vós quando orares, entra no teu aposento. E fecha a porta. Às vezes a gente vem para o círculo de oração porque a gente está precisando que Deus escancare uma porta, né, irmãos? Aí quando a gente chega aqui, o Espírito Santo usa o pregador e diz, eu quero abrir portas, mas eu espero que você volte a fechar a sua. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. O espaço secreto. Pastor, e o que é esse fechar a porta? Irmãos, quando a gente fecha a porta, a gente não vê nada. Eu agora vou orar para entender tudo. Não, a gente vai orar para depender de Deus.
Porque você pode continuar sem entender nada, mas você estará na presença daquele que vale a pena. Portanto, feche a porta, feche a porta, feche a porta, porque ainda que não compreendamos tudo, Ele está presente em nós. Veja o que diz a W. Tozer: Deus está no secreto, esperando por você no silêncio. Feche a porta e encontre-o nesse lugar. Deus está no lugar secreto. Diz aí para o irmão que está do seu lado, ou para a irmã, diz assim: Deus está esperando você. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Feche a porta e encontre-o nesse lugar. Feche a porta sobre ti e os teus filhos. Não é apenas fechar a porta, é envolver os nossos filhos. É permitir que os nossos filhos vivenciem da mesma experiência, usufruam da mesma graça. Porque tem um movimento interessante. Olha só, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e põe à parte, diga comigo, põe à parte o que estiver cheio. O mistério era assim, ó. Ela fechou a porta e aí ela deitou a botija. Quando o vaso enchia, ela olhava para o filho e dizia assim: encheu, coloca à parte. Aí o menino vinha e separava. Aí o outro ficava esperando. E ela com a botija. Quando enchia, aí ela encheu, põe à parte. Aí o menino vinha e separava. Porque o milagre de Deus era assim. Deus primeiro enche e depois ele separa. Amém? Primeiro ele enche e depois ele separa. Quem deseja ser separada por Deus para uma missão específica, pois receba a graça dele nesta tarde, porque ele deseja inundar a tua alma de esperança e de vida neste lugar. Há uma visitação de Deus sobre nós nesta tarde. Ele está nos enchendo de vida para nos separar para uma específica missão, porque ele é o nosso Deus. E os nossos filhos serão envolvidos nesse drama abençoador, que é o drama da salvação. E que Deus escreva na vida dos nossos filhos a beleza da salvação. E que os nossos filhos sejam cheios e separados como instrumentos de salvação nas mãos do nosso Deus. Spurgeon diria: ensinar uma criança a seguir a Deus é plantar uma semente eterna em um coração imortal. Os nossos filhos são imortais. Os nossos filhos existem para o céu. Eu estava essa semana lendo um texto do Billy Graham, e aí uma pessoa chegou para o Billy Graham e disse assim: o Billy Graham, eu preciso aproveitar a vida, porque a vida é passageira. Aí o Billy Graham disse: não, filho, é melhor você viver em santidade, porque o inferno é eterno. A palavra dele foi dura, não foi, irmãos? Mas foi bíblica, não foi? Então nós não temos filhos para aproveitar a vida. Nós temos filhos para receber a vida abundante que está em Cristo Jesus. E a vida eterna prometida por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que cremos. E aí observe o que o texto conclui. O texto conclui dizendo que quando se concluíram os vasos, não havia mais vaso, o azeite parou. Diga comigo, o azeite parou. Agora diga assim: parou, mas não acabou. Ainda tem, né? Tem. Se não tivesse azeite, nós nem estávamos aqui hoje à tarde. Uma coisa é parar, outra coisa é acabar. Não acabou, viu, irmãos? Nós ainda estamos recebendo dele aqui, e até Jesus voltar, nós vamos continuar recebendo desse azeite abençoado. E aí a Bíblia diz: e veio ela e fez saber ao homem de Deus. Comunique as bênçãos. Amém, irmãos? Comunique a bondade de Deus sobre a sua vida. Porque às vezes Deus faz tanto, nos dá tanto. Nós nos aproximamos do Eliseu para recorrer na dor, mas quando desfrutamos da bênção, a gente não volta para o Eliseu para contar. E o círculo de oração é esse lugar onde comunicamos as bênçãos de Deus sobre nós. Portanto, comunique a bênção. Uma irmã pediu para chegar até as minhas mãos esse pedido de oração, irmã Célia, porque ela estará entrando amanhã às 13 horas em um processo cirúrgico no ombro, né? E aí a irmã Célia vai voltar aqui depois no círculo de oração para comunicar que o ombro dela está zerinho, em folha, erguendo o braço assim. Amém, irmãos?
Porque a gente tem que voltar para comunicar as bênçãos daquele que tem cuidado de nós. Quem tem recebido o cuidado do Senhor? Mas, Anilda, posso fazer uma oração? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria convidá-las e convidá-los a se colocar de pé, para que a gente faça um momento de intercessão breve. E se esta palavra foi de encontro ao seu coração, e se ouvindo esta palavra, você tomou posse, e agora tem consciência de que irá, por decisão livre, aumentar as vasilhas, dispor de mais vasilhas, aumentar os espaços de potencial de milagres. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Corra aqui à frente. Eu quero que em 2025 a minha vida seja um instrumento poderoso sobre a vida de incontáveis pessoas. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Há uma graça de Deus. O Senhor está enchendo para separar nesta tarde. Primeiro Deus enche, depois Ele separa. Primeiro Deus enche, depois Ele separa. É específico. Algumas vezes diz respeito a um sonho antigo, que você ainda não encontrou forças necessárias para dar o primeiro passo. Aí o Espírito do Senhor que cuida de ti, nesta noite traz, nessa manhã, aliás, nessa tarde traz uma palavra de esperança. Ele deseja encher para separar. Tarde de vida, lugar de visitação. A porta já está fechada sobre nós que somos filhos de Deus. O lugar recluso da oração já se estabeleceu. E nós estamos aqui para apresentar aquilo que era crise, mas também para comunicar a bondade, para comunicar o milagre. Existem muitas pessoas vindo à frente, e existe uma esperança guardada em Deus para cada coração que aqui está. Tem uma multidão, mas o Senhor vê cada um, e conhece cada necessidade, e visita com graça. Sopra sobre nós o Teu Espírito nessa tarde, Senhor. Estamos no ambiente mais seguro possível. Não há lugar mais adequado que este. Não estamos indo a Eliseu como aquela viúva. Estamos indo ao próprio Mestre. Não estamos aqui para pedir no nosso nome a semelhança daquela viúva. Nós estamos aqui para pedir em nome do esposo que nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. Mestre Jesus, Senhor absoluto, em Tuas mãos nós entregamos a nossa crise, a nossa dor, e pedimos-Te que vasculhe a nossa casa, examine conosco o que ainda tem, o potencial de milagre, ainda que seja numa pequena semente, para que nós possamos fazer resplandecer a Tua graça sobre a nossa casa, e que cada casa aqui representada seja uma agência do Teu reino nesta cidade. Que os vizinhos sejam abençoados porque os Teus filhos estão aqui à frente, e que ao lançar uma palavra, que o Senhor possa estabelecer cura, que ao lançar uma palavra de vida, que o Senhor possa ungí-los com palavra de poder. Senhor, nós oramos por todos que aqui à frente estão, pedindo revestimento, vida, graça. Separa-os para uma obra específica. Sim, Deus, pedimos-te isso, porque só o Senhor pode fazê-lo, porque só o Senhor tem para cada um de nós uma específica obra. Por isso confiamos a Ti a nossa vida e história, em o nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em todo o tempo.